Olá, meus amigos. O voto é um dos instrumentos mais importantes da democracia, porque através dele o cidadão demonstra a sua soberana vontade. Então por isso que ele é sigiloso e secreto. Mas nos últimos dias temos visto tantos ataques, tantas defesas, tantos conceitos e preconceitos, e muitos deles desprovidos de quaisquer fundamentações. E pensando nisso, fui na Bíblia Sagrada procurar um texto bíblico que pudéssemos aplicar a essa ocasião. Será que há alguns conselhos da parte de Deus para que observássemos? Há muitos, mas um deles em particular está em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 ao versículo 20. O povo de Israel havia estado por 430 anos cativo no Egito sob o jugo de Faraó. E agora, quando eles vão para a terra que havia sido preparada para eles, Deus traz, através de Moisés, algumas orientações. E diz dessa forma: quando vocês chegarem na terra e forem constituir para si um rei, observem, primeira coisa, alguém entre os vossos irmãos. Ou seja, a primeira característica que Deus aconselha é que fosse um governante nacional. Por que será? Porque esse governante nacional teria como prioridade os interesses da nação de Israel. Um governante nacional não ficaria preocupado com o Egito, porque quando o povo sai do Egito, para quem lê um pouco da história bíblica do Êxodo, nós encontramos que subiram muitos estrangeiros. E é por isso que Deus então aconselha dessa forma. Segunda característica desse governante, que seja alguém honesto. Deus diz através de Moisés que esse governante não adquira para si muitos cavalos, e nem muito ouro, e nem muita prata, que não seja um governante corrupto, que se enriqueça ilicitamente. Terceira característica, Deus fala desta forma, que esse governante, ele não adquira para si também muitas mulheres, porque desta forma, ele se desviará o seu coração. Terceira característica, um governante moralmente correto. E em último lugar, no final do texto, Deus fala desta forma: que esse governante seja temente a Deus e a sua palavra. Deus aconselha dizendo que esse governante faça para si uma cópia desta lei e a conserve diante de si todos os dias, para que ele, assim fazendo, ele vai aprender a temer o meu nome, e o seu coração não se elevará sobre os seus irmãos. Então observe essas características tão atuais. Embora um texto escrito há 3.000 anos passados, ainda se contextualiza perfeitamente com os dias que estamos vivendo. Quando nós lemos a biografia de Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América, porque foi ele quem emancipou os escravos do seu país, e ele é um dos grandes inspiradores da democracia moderna. Nós encontramos em sua biografia que ele, até os 21 anos de idade, ele teve apenas 2 livros de leitura, que foi o livro Fox dos Mártires, que foi um clássico escrito na segunda metade do século XVI, que conta a história de homens e mulheres cheios de coragem, que sofreram e entregaram a sua vida, mas não negaram a fé em Deus e desempenharam o seu papel na sociedade. E o segundo livro foi a Bíblia Sagrada. E a respeito da Bíblia, uma certa ocasião ele disse o seguinte: estou ocupado em ler a Bíblia. A Bíblia, dizia ele, é o maior presente de Deus aos homens, porque nela nós encontramos as respostas que nós precisamos. E ele continuava dizendo: tirai dela o que você puder com raciocínio, e o restante pela fé, e você será uma pessoa melhor. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo, se de alguma forma lhe foi útil, para que todos nós tenhamos uma orientação segundo a palavra de Deus. Porque o sábio Salomão, no capítulo 29, versículo 2 dos seus provérbios, ele diz o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.